Hoje a gente vai começar aqui, né, diretamente da parte do louvor. Não tivemos a parte da introdução, mas a introdução já é o louvor aqui. A gente faz tudo emendado. E eu queria começar nessa primeira música deixando uma palavra que me veio quando meu pai estava pregando há mais ou menos umas 2 semanas. Há umas 2 semanas atrás, ele falou de uma palavra que estava em Filipenses 2, a partir do versículo 5. E nessa palavra é onde Paulo e Timóteo eles vão falar para a gente: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a posição de escravo. E nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o levou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E mais especificamente, né, sobre, no caso, esse trecho que a gente leu, foi especificado o próprio versículo, o próprio versículo 5, onde ele fala: tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, por Cristo Jesus. Então, que ao cantar essa música a gente lembre qual foi a atitude que Cristo Jesus teve por nós quando houve a decisão dele mesmo de se entregar na cruz. Porque ninguém é capaz de matar a Deus, mas ele se entregou pelas nossas vidas. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome,
nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. E que a gente, para essa segunda música, ela é uma música que a gente teoricamente não canta ela faz um tempo. E ela é uma música que ela fala exatamente sobre essa palavra que a gente leu. A atitude que Jesus teve quando ele tomou a decisão de que o ser igual a Deus não era algo a que ele devia se apegar, mas a decisão que ele tomou de ter vindo e de ter se feito como servo enquanto esteve aqui nessa terra. Ele veio ao mundo e ele serviu da melhor forma que ele podia. Ele curou pessoas, ele ajudou pessoas, ele amou pessoas que eram desprezadas, ele tirou a condenação de pessoas que achavam que não tinham mais possibilidade ou chance de atingir a vida eterna, mas ele veio e trouxe esperança para essas pessoas. E que da mesma forma como Jesus veio a esse mundo trazendo esperança, trazendo o amor de Cristo com ele, que nós possamos ter o mesmo pensamento de se fazer como servos, assim como ele se fez como servo enquanto esteve aqui, de trazer o amor de Cristo para as outras pessoas, de trazer o conhecimento da palavra de Deus para as outras pessoas, de apresentar essa oportunidade para as outras pessoas, para que quando a gente chegue no final da nossa vida, ou quando as pessoas que nos conheceram cheguem no final da vida delas, que não venha acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu no vídeo que foi mostrado na quinta-feira. Que elas não venham sentir a condenação eterna, mas que elas possam ter conhecido o Senhor aqui nessa terra através da sua vida, da vida de cada um de vocês. E para que essas pessoas, através de vocês, elas possam ser salvas por Cristo. Cristo possa usar vocês para salvar a vida delas. Mas para isso a gente precisa se fazer como servo. Para isso a gente precisa nos deixar ser usados por Deus. Então, que a gente cante essa música com esse sentimento e com esse pensamento.
de ti. De menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, mas de ti, mas de ti, menos de mim, menos de mim, menos de mim, oh, oh, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mas de ti, menos de mim, menos de menos de mim, oh, oh, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas
passar para o momento de oferta agora? Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Bom louvar ao Senhor, né? Damos graça ao Senhor nesta manhã, porque Ele tem cuidado de nós. Motivo de agradecer a Deus, né? Por estar aqui nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segundos Coríntios 9, 7. A palavra de Deus nos diz nesta manhã: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar amor e alegria. Isso é no nosso lar, é no nosso trabalho, é o dia a dia, tudo. Até o café da manhã que você vai tomar é com alegria, porque foi Deus que colocou na sua mesa. A oferta para a casa do Pai é para as necessidades da igreja. Quando a gente dá, eu acho que é melhor do que receber. Porque quando você dá a oferta, quando você ajuda alguém, você vê o sorriso no rosto da pessoa. E você fica mais feliz ainda, porque você está sabendo que você está ajudando, ou de uma forma ou de outra. Isso é tudo. Até mesmo um abraço, uma palavra, um carinho. Eu estava vendo uma mensagem essa semana falando que um abraço, ele cura as feridas. Então, quando você olha no olho de uma pessoa que você vê triste, você fala uma palavra, você já vê a afeição mudar. E servir ao Senhor com alegria é melhor ainda, porque tudo Ele dá em dobro para nós. Se nós devemos assim, primeiramente, servir ao Senhor, dar aquilo que Deus nos deu, você vê a recompensa depois. Que Deus possa nesta manhã abençoar cada um de nós. Deus possa estar fortalecendo aqueles que estão trabalhando, aqueles que não estão. Deus possa abrir uma porta de emprego. Deus possa estar abençoando as nossas vidas nesta manhã, porque Ele é fiel para conosco, amém? Vamos orar, se colocar de pé para orar. Amado Deus, eterno Pai, nesta manhã eu quero te louvar, meu Senhor. Te agradecer, ó Deus, pelos teus cuidados. Te agradecer nesta manhã, porque o Senhor tem nos despertado para estar aqui nesta manhã. Mesmo que essa noite fria, que essa madrugada fria, mas o Senhor é bom. Tudo está nas tuas mãos, Pai. O segredo é te obedecer e andar nos teus santos caminhos. Que o resto Ele fará. Confiar no Senhor. Quero te agradecer nesta manhã por essas ofertas, desde já, que Deus esteja abençoando. Aqueles que não pôde ofertar nesta manhã, Tu sabe, Tu conheces, Senhor, e abençoa, Pai, porque aqui nós estamos para agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo nesta manhã pelo teu servo, te louvo nesta manhã pelo louvor, te agradeço nesta manhã por cada família, Pai, que aqui está. Que Deus esteja abençoando e abençoando aqueles, ó Pai, que não se encontram nesta manhã, aqueles que se encontram enfermos, o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor esteja fortalecendo essas vidas nesta manhã. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, que oro e te agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem trazer o dízimo, suas ofertas, enquanto a gente vai entoar o próximo cântico. É com você, Pikachu. Quando o céu ficar cinza e com nuvens,
a ponto de esconder o sol. Eu me lembrarei que ainda que eu não veja, Ele permanece lá, pronto pra sair, pronto pra brilhar, pronto pra aquecer. Tenho que esperar. Se o mar se agitar e o coração navegar, lembre-se de quem descansou em meio ao caos e fez passar toda a tempestade. Se os meus olhos estiverem em ti, o mar será como terra firme. Chegarei até você e encontrarei descanso. Mar se agitar e o coração navegar, lembre-se de quem descansou em meio ao caos e fez passar toda a tempestade. Se os meus olhos estiverem em ti, o mar será como terra firme. Chegarei até você e encontrarei descanso. Se os meus olhos estiverem em ti, o mar será como terra firme. Chegarei até você e encontrarei descanso. Amém. Essa foi uma música que a gente tocou na semana passada, já ela no caso, e hoje eu trouxe ela de volta primeiro para os irmãos conseguirem pegar no irmãozinho a letra dela, e para lembrar que nos nossos momentos de angústia e de desespero, a gente tem o nosso refúgio assegurado no Senhor. O nosso grande problema é que a gente deixa chegar nos momentos de angústia e de desesperos mais profundos e deixa basicamente o Senhor como nossa última opção. Quando a gente não consegue fazer mais nada, aí sim a gente começa a buscar o Senhor. Aí a gente entende que a gente tem um Deus que é grandioso o suficiente para resolver aquilo ali.
para nos ajudar a resolver aquilo ali. E esse é o nosso grande erro, porque se a gente tivesse Deus como a nossa primeira opção para resolver qualquer problema que a gente tem, a nossa vida ela seria um pouco menos sofrida. A gente sofreria um pouco menos para resolver as coisas, porque aí a gente já teria um direcionamento correto e a gente já estaria com alguém que nos conhece e que tem todo o poder para resolver. Então, essa próxima música que a gente vai cantar é para a gente se lembrar que se nós somos povo de Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é e precisamos colocá-lo em primeiro lugar da nossa vida, colocar Ele como primeira opção para qualquer momento da nossa vida, para qualquer problema, para qualquer tipo de coisa da nossa vida. Ele precisa ser a nossa primeira opção. E, além disso, ela vai falar para a gente do reino do Senhor também. Então, que os irmãos possam cantar, refletindo na letra novamente, porque é sempre importante que a gente cante sabendo aquilo que a gente está cantando, pensando naquilo que a gente está cantando, para que não sejam palavras vazias, mas que possam ser palavras verdadeiras do nosso coração. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor Deus, santo e bendito é o teu nome, Pai.
Os louvores que foram entoados hoje ao Senhor nos fizeram trazer algumas coisas à mente, nos fizeram relembrar algumas coisas, nos fizeram relembrar o que é realmente ser um cristão, que é o se fazer servo para com os outros, que é o levar a tua palavra para os outros, levar o teu amor, levar a graça do Senhor para as outras pessoas, para que elas possam sentir a tua presença em seus corações, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, por termos a oportunidade de estar aqui entoando louvores ao teu santo e poderoso nome, Pai. Que em nome de Jesus possamos ser realmente o teu povo, ser a igreja que adora o Senhor e que glorifica o teu santo nome, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar sendo com o pregador dessa manhã, que o Senhor possa fortalecer, dar sabedoria, Deus, e que o teu Espírito Santo possa estar entrando nos nossos corações e habitando, Deus, fazendo um habitat dentro dos nossos corações, para que possamos em nome de Jesus ser mudados pelo Senhor e moldados segundo a tua vontade, Pai. Bendito seja o teu glorioso e poderoso nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Já que agora vocês estão preparados, vamos abrir a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 3. João capítulo 3. João do capítulo 3, ele traz uma das histórias, ou um dos diálogos mais interessantes que nós temos na palavra do Senhor, nos evangelhos, né? É uma conversa entre um grande mestre da lei e das tradições judaicas e o mestre da vida, Jesus. Uma conversa entre Nicodemos e Jesus. Jesus, ele estava vindo aí de algumas atividades, de alguns milagres que ele tinha feito, né? E aí a gente começa o capítulo 3, quando ele vai à noite, ele sai à noite para ter um encontro com Jesus. O que moveu Nicodemos a ter esse encontro com Jesus? O que ele estava vendo e o que ele estava ouvindo. E muitos de nós, às vezes, nós desejamos, às vezes, ter um encontro com Jesus, não é? A gente fica, queria tanto ter oportunidade de sentar e conversar com Jesus, ter um encontro com Jesus. Mas quando a gente vê os encontros que Jesus tinha com essas pessoas, eram encontros complicados. Jesus fazia umas perguntas difíceis e dava umas ordens bem complicadas. A ordem que ele dá para o Nicodemos, né, é bem difícil, e muitos de nós temos dificuldade de compreender isso. Quando Jesus, lá no verso 3, diz assim: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O Nicodemos vai até Jesus à noite e ele reconhece, versos 1 e 2, ele reconhece que tudo que ele estava vendo, os milagres que Jesus estava fazendo, né? Chegar num casamento e transformar água em vinho, entrar no templo, fazer um chicote de corda, virar a mesa, botar a ovelha para correr, comerciantes para lá e tal, tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, ele só poderia fazer aquilo se Deus estivesse com ele. E Nicodemos reconhece isso. E ele fala para Jesus: olha, os sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Final do verso 2. Então Nicodemos, ele vai até Jesus, por quê? Porque ele viu os milagres que Jesus estava fazendo. Ele viu o que as pessoas ele ouvia o que as pessoas diziam sobre Jesus. E aí ele vai e vê Jesus fazendo vários milagres. E aquilo incomoda ele. Como é que Jesus pode fazer tantos milagres assim? Como é que Jesus pode ter discípulos se ele não era um mestre reconhecido pelo templo, pelo sinédrio? Jesus não tinha assento entre os mestres da lei. Jesus era um carpinteiro. E mesmo assim, como um simples carpinteiro, ele andava pelas cidades, pelas sinagogas, ele ensinava como quem tem autoridade, e aquilo tocava fundo no coração das pessoas e incomodava os religiosos. Como é que ele pode ter tamanho entendimento das Escrituras, da lei de Deus, das tradições,
se ele não é um mestre da lei? Mas Jesus era um mestre da vida. Essa é a grande questão. A lei, como eles entendiam, eram regras e mandamentos. Para Jesus, eram conselhos de um pai, para nos orientar em como viver a nossa vida. E esse rabino, esse mestre da lei, das tradições, chamado Nicodemos, vai até Jesus. Ele fala: olha, eu reconheço que você só pode fazer o que você faz se Deus estiver contigo, porque se não tiver, não adianta. Mas eu não compreendo como é que você consegue fazer isso. E aí Jesus fala para ele: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Nascer de novo. Esse é um dos primeiros estudos que nós temos quando a gente entrega a vida para Jesus. Sobre nascer de novo, nascer do alto. Eu espero que todos tenham tido esse estudo, porque nem em todos os lugares o estudo é fornecido, é dado. Às vezes ele é falado de forma superficial. E aí é onde entra o problema de muitas pessoas que acham que nasceram de novo, que acham que estão convertidas ao Senhor, mas na realidade estão convencidas, e por isso vem aquela passagem de Mateus que diz que quando Jesus voltar, muitos dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai falar: eu não te conheço. Como não, Senhor? Eu estive lá na comunidade, eu cantei, eu toquei, eu preguei, eu ensinei, eu orei, eu chorei. Tá, mas eu não te conheço. Você não nasceu de novo. Você nunca esteve na minha presença. Talvez você estivesse com um grupo de pessoas. E desse grupo, alguns nasceram de novo e outros não. E você, de repente, talvez seja um dos que não nasceram de novo. Que revelação terrível, né? E aí não tem mais tempo para falar: então peraí, Senhor, então me diz aí, como é que eu faço para nascer de novo? Você tem toda a oportunidade para nascer de novo, e ela está nas suas mãos. A palavra do Senhor está nas suas mãos. A palavra do Senhor, ela é ministrada, pregada, ensinada, e todas as vezes que nós abrimos mão de estar nos lugares onde a palavra é pregada, é ensinada, é vivida, nós perdemos a oportunidade de aprender e desenvolver a nossa salvação. Nascer de novo. Jesus fala para um mestre da lei que ele precisa nascer de novo. Se isso dá um nó na cabeça de um mestre da lei, de um rabino judeu, um mestre das tradições, por que não daria também na mente de alguém como nós, que não somos mestres, não somos exímios conhecedores da palavra de Deus? Muitas vezes nós olhamos e falamos: tá, mas por que eu preciso nascer de novo? Você já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? Por que eu preciso nascer de novo? A palavra do Senhor nos orienta em muitas passagens. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: olha, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então ele diz, aí eu começo a pensar: por que eu preciso nascer de novo? Porque o meu coração é corrompido. Por quê? Porque eu vivia em um mundo totalmente corrompido pelo pecado. Por quê? Porque
eu sou uma pessoa desobediente à palavra de Deus, eu sou uma pessoa com o coração corrompido, eu sou uma pessoa que busca satisfazer as minhas próprias necessidades, os meus próprios prazeres, eu quero fazer apenas aquilo que me agrada, e de maneira nenhuma eu, por mim mesmo, iria buscar o Senhor. Então, eu preciso nascer de novo. Esse é um dos motivos. O outro motivo que o próprio texto lá nos revela é que se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Eu não vou poder entrar no reino de Deus. O verso 3 e o verso 5 dizem isso. Se eu não nascer de novo, eu não vou poder ver e eu não vou poder entrar no reino de Deus. Reino de Deus. Abra um parênteses. Quinta-feira nós vamos falar sobre o que é o reino de Deus. Ok? Então venha para o estudo bíblico se você quer saber o que é o reino de Deus. Se você ainda tem dúvida do que é o reino de Deus. Fecha o parênteses. Então, para que eu preciso nascer de novo? Primeiro, porque eu não vou buscar Deus por conta própria. Segundo, por quê? Porque se eu não nascer de novo, eu não vou ver e não vou entrar no reino de Deus. Terceiro, por que eu tenho que nascer de novo? Porque é uma ordem de Jesus. Jesus fala que eu tenho que nascer de novo. Se eu não nascer de novo, essas coisas não vão acontecer. Eu não vou entrar, eu não vou ver o reino. O meu coração vai continuar corrompido e eu vou continuar morto. Peraí. Você já parou para pensar que ele fala que você tem que nascer de novo? E ele fala para um mestre da lei, você tem que nascer de novo. Peraí, como assim nascer de novo? E ele entra nessa loucura, né? Final do verso 4, o verso 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Peraí, mestre. Calma, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu não falei que você tem que nascer uma segunda vez. Ele não falou para nascer uma segunda vez. Ele falou de um novo nascimento. Um nascimento que não aconteceu. Por que ele não aconteceu? Porque nós nascemos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós já nascemos mortos. Então nós nunca experimentamos a vida como Jesus quer que nós experimentemos. Nós já nascemos, segundo o texto de Efésios, nascemos mortos em nossa desobediência, nos nossos pecados. E aí dá um nó na cabeça da pessoa, né? Como é que eu nasci morto e eu estou aqui? Você nasceu morto e você está aqui. Somos mortos vivos? Não, nós somos mortos mesmo, sem Jesus. Uma pessoa que não nascer do alto, ela não vai experimentar a vida, ela vai experimentar a segunda morte, porque ela já nasceu morta. Uma pessoa sem Jesus, ela já está morta, ela nunca experimentou a vida. E aí quando ela morrer, se ela morrer sem nascer de novo, de algo novo, do alto, ela vai experimentar a segunda morte. Estão entendendo ou não? Uma pessoa nasceu, e o texto de Efésios diz que ela já nasceu morta em delitos e pecados, ponto, ela já nasceu morta. Porque o pecado nos afasta de Deus. E essa pessoa viveu, entre aspas, ou melhor, ela existiu morta por tantos anos. Ela não creu em Jesus, ela não recebeu Cristo, ela não nasceu do alto, então ela vai experimentar uma segunda morte, que é a morte eterna. Todas as pessoas que não creram em Jesus,
não viveram. Existiram e morreram uma segunda vez. Quando nós vemos Jesus falar, olha, você precisa nascer de novo, senão você não vai ver e não vai entrar no reino. Quem nasceu? Adão e Eva. Eles nasceram. Eles experimentaram o que é a vida. Mas aí eles morreram. Morreram porque morte é distanciamento de Deus. E tudo que eles fizeram dali em diante nasce morto. Então quando Jesus fala, você precisa nascer de novo, ou do alto em algumas traduções, ele está dizendo daquele primeiro nascimento, onde o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, no meio do caos. E aí Deus começa a dizer, haja vida, haja luz, haja isso e haja aquilo, e ele começa a falar e as coisas vão surgindo pela primeira vez. Algo novo vai surgindo do nada, do caos, da escuridão, das trevas, pelo poder daquele que dá a vida. E a partir daí nós temos Adão e Eva, que experimentaram o que é estar vivo, o que é ter intimidade com Deus, o que é conversar com Deus, até que eles morreram por causa da sua desobediência. Em Gênesis 3 em diante, eles escolheram a morte. E tudo o que você produz a partir da morte está morto. Então Jesus chega para esse mestre e diz, olha, você precisa nascer do alto. Não é nascer, voltar ou nascer uma segunda vez, porque você não nasceu nem a primeira. E aí Jesus vai falar assim, você não está entendendo, colega. Eu estou falando de coisas espirituais e você não está entendendo. Por quê? Porque você ainda é carnal, você é um homem natural. O homem natural, o homem carnal não entende as coisas espirituais. E Jesus estava falando de coisas espirituais com Nicodemos. Por quê? Nicodemos, se ele chegasse aqui, de repente, entre nós, talvez seja uma pessoa que você diga, nossa, esse é um homem de Deus. Ele conhece a Bíblia profundamente, ele conhece as tradições, ele é um homem respeitado, ele é um homem influente na sociedade, ele é um mestre, ele ensina, ele orienta, ele repreende, ele exorta. Tá bom, mas nada disso quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode conhecer a Bíblia de cor e salteado, é só você saber ler, saber usar um dicionário de línguas originais, grego, hebraico, você pode fazer isso. Você pode usar os dicionários, os comentários e conhecer perfeitamente a Bíblia. Mas isso não quer dizer que você nasceu de novo. Você pode ser um grande orador, um grande pregador, mas não quer dizer que você nasceu de novo. Você pode ser um grande evangelista, mas não quer dizer que você nasceu de novo. Por quê? Porque são coisas que a gente faz e que as pessoas veem a gente fazer. E muitas coisas que nós fazemos, uma boa parte é para ser visto pelas pessoas, a fim de que essas pessoas olhem para a gente e nos reconheçam com Deus. Mas não quer dizer que a gente nasceu de novo. E isso é complicado. Então, nascer de novo não é você ter influência, não é você falar bonito, não é você conhecer profundamente as línguas originais, a Bíblia, saber explicar. Não é isso que é nascer de novo. Quando a gente pensa nessa questão de nascer de novo, o nascer de novo é algo radical, é algo que vem da raiz, é algo que vem de dentro. Não é algo que vai ser visto só externamente, é algo que acontece lá dentro e que quando não cabe mais dentro vai transbordando. Jesus nos orienta, ou orienta até o próprio Nicodemos, que essa questão de nascer de novo, ela envolve a questão da água e também envolve a questão do Espírito.
Jesus foi aquele que de certa forma, né, ele ensinou para a gente como é que é nascer de novo, a partir do batismo. A água, o próprio João Batista dizia: olha, eu batizo apenas para o arrependimento, com água. Agora, para realmente um novo nascimento acontecer, você precisa receber o Espírito Santo. Ele é quem vai purificar o seu coração. Então, quando você é batizado nas águas, você é batizado para a questão do arrependimento apenas, para perdão dos pecados. Olha, estou confessando os meus pecados. Externamente você está sendo limpo, mas internamente só pelo poder do Espírito. As coisas acontecem juntas? Via de regra, não. No caso de Jesus aconteceu, ele foi batizado e quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele ouviu a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado. Maravilha isso. Se isso acontecesse conosco também seria esplêndido, maravilhoso. Mas na maioria das vezes, nós nos convencemos de que fomos convertidos pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente aceita Jesus, entre aspas, e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não se vê um novo nascimento, muitas vezes na pessoa. Você vê apenas uma mudança de comportamentos às vezes. Coisas externas. Ah, fulano fumava. Agora ele está diminuindo, né? Tem lugares que a pessoa diminui, ela não para. Nunca vi isso, mas tudo bem, né? Ah, o fulano nasceu de novo, agora ele só fuma meio maço de cigarro por dia. Como assim? Ah, o fulano bebia lá uma caixa de cerveja, agora ele só bebe uma dúzia por dia. Ah, pastor, mas ele era desse jeito agora, está melhorzinho, né? Jesus não quer te tornar melhorzinho. É um novo nascimento. É um nascimento que vai acontecer uma vez, para a eternidade. Pessoas mortas em delitos e pecados, em desobediência, quando realmente nascem do alto, do Espírito, elas são transformadas. Romanos 12, transformação da mente. Ela não busca mais se encaixar no mundo onde ela vive. Ela não quer tomar a forma do mundo, mas ela quer causar uma transformação no mundo pela renovação da mente, de uma nova mente que Cristo lhe deu. Quando a gente pensa na questão em nascer de novo, é o que a palavra do Senhor já fala desde Ezequiel 36, a partir do 25, quando ele diz: então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e de sua adoração a ídolos, coisas externas, com água. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito Santo, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Ezequiel 36, do 25 ao 27, já tinha essa promessa. E quando Jesus vem, ele vem mostrar como que essa promessa vai acontecer. Você precisa ser batizado para o arrependimento dos seus pecados. Mas para que você realmente vá nascer de novo, você precisa receber o Espírito. Tanto que o apóstolo Paulo, quando a gente olha lá as caminhadas do apóstolo Paulo, ele chegava em determinados lugares, ele perguntava: vocês foram batizados? Vocês receberam o Espírito Santo? As pessoas diziam assim: recebeu o Espírito Santo? Não, a gente foi batizado pelas águas.
Então vocês ainda não têm o Espírito Santo. Eles diziam: não, mas nós queremos. Então Paulo impunha as mãos sobre eles e dizia: recebam então o Espírito Santo, com toda a autoridade. Por quê? Porque era uma obra do Espírito Santo. O livro de Atos não seria o Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos do Espírito Santo, movendo, transformando, renovando vidas, pessoas, seres humanos, trazendo vida a gente que passou uma existência inteira morta. Então, quando a gente pensa na questão de nascer de novo, nascer do alto, receber o Espírito Santo é uma transformação que acontece lá dentro. É como acontece lá naquele mesmo texto de Ezequiel, um pouco mais à frente, quando o Espírito dá vida a um vale de ossos secos. Nós, sem a presença do Senhor, nós somos como um vale de ossos secos, um mundo onde ossos secos estão se mexendo. E o fato de fazer barulho não quer dizer que tem vida, porque é isso que acontece lá no texto de Ezequiel 37. Um vale cheio de ossos, e aí começa a criar carne, criar pele, criar isso e criar aquilo, faz barulho e tal, mas não tem vida. Quando Deus cria Adão, era um corpo, mas não tinha vida, até o Senhor soprar sobre ele o Espírito Santo, soprar em suas narinas o Espírito de vida. E uma vez que nós recebemos o Espírito, aí sim, nós temos vida, porque somos uma nova criatura. Todas as coisas velhas fazem parte do passado, coisas antigas fazem parte do passado. Se você roubava, você já não vai roubar mais. Se você xingava, você não xinga mais. Se você fazia coisas erradas, você já não vai fazer mais. Por quê? Porque agora você é habitação do Espírito. Você agora tem vida. Você não tinha vida. E uma pessoa que não tem vida em Cristo é uma pessoa que vive na desobediência, que vive para satisfazer os seus próprios desejos e pecados. Mas a partir do momento que o Espírito habita em nós, Ele nos dá vida em Cristo Jesus. E aí nós temos uma nova forma de pensar, nós temos uma nova forma de sentir, nós temos novas atitudes, novos afetos, novos desejos, a nossa emoção é trabalhada de uma forma diferente. Nós buscamos agora fazer parte de uma família, porque nascer do alto te faz com que você passe a fazer parte de uma família, da família de Deus. Talvez você se sinta uma pessoa sozinha no mundo, abandonada, perdida, desorientada, mas quando você nasce de novo e recebe o Espírito Santo em você, você é adotado por Deus. O Senhor te adota e faz de você um filho, uma filha, herdeiro, herdeira das obras de Cristo. E onde você passa a fazer parte de uma família, um lugar onde as pessoas se reúnem e exercitam aquilo que a gente estava exercitando um pouquinho antes aqui, a oração uns pelos outros, o abraço que acolhe aquele que chora, aquele que sofre e ajuda a fortalecer o outro, o dispor-se a ajudar o irmão a levar as cargas uns dos outros. Tudo isso faz parte de nascer de novo. Estar alegre por estar na presença de Deus, por estar na comunhão com seus irmãos. Eu não tenho mais competidores, eu não tenho adversários, eu tenho irmãos. E eu passo a viver uma vida desenvolvendo em mim aquelas características que Mateus 5, lá do Sermão do Monte, vai falar. Pessoas que choram, pessoas misericordiosas, pessoas que às vezes são perseguidas por crer em Cristo. E o fato de crer em Cristo, em João no capítulo 1, verso 2, te habilita a se tornar um filho ou uma filha de Deus, porque até então você era apenas uma criatura, alguém que foi criado, não necessariamente um filho, alguém que existe, não que necessariamente tenha vida, porque somente quando nós cremos em Cristo e recebemos Ele em nosso coração, nós recebemos vida e a possibilidade de sermos filhos e filhas de Deus.
Pessoas que agora já não estão mais perdidas, mas têm a orientação do Espírito Santo. E esse Espírito que habita em cada um de nós, ele também produz frutos que começam com o amor por Deus acima de tudo e de todos, com tudo que temos e com tudo que somos, e o amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, a partir do momento que nós identificamos que nós estamos vivendo. A vida em Cristo nos capacita a isso. E isso é extremamente importante e fundamental para todas as pessoas que se reúnem em nome de Jesus, por causa de Jesus, porque esse nascer de novo não é algo que você e eu podemos fazer. Não é obra nossa. Eu quero nascer de novo então. Pastor, estava com dúvida, mas então eu quero nascer de novo. Como é que eu faço aí? Você vai impor a mão e eu vou receber o Espírito? É uma obra de Deus, que sonda a sua mente e o seu coração. Ele sabe se realmente você é alguém que se arrependeu dos seus pecados, porque arrependimento, irmãos, é você confessar o pecado, sentir uma tristeza profunda por ter feito aquilo, você confessa, você abandona aquela prática e não volta mais a praticar aquilo. Você perde o desejo de praticar essas coisas erradas. Por quê? Porque você nasceu de novo. Agora, se você pratica as coisas erradas, sabe que é errado e continua praticando, talvez você não tenha nascido de novo. Se você sente prazer no pecado e continua pecando porque ele te dá prazer e não tem nenhum tipo de peso na sua consciência, nenhum tipo de incômodo no seu coração, talvez você não tenha nascido de novo. Se você vive na desobediência, sabe disso, e só se esconde para que as pessoas não descubram, talvez você não tenha nascido de novo. Se você tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, com medo do que elas vão pensar, do que vai acontecer, talvez você não tenha nascido de novo. Se você continua praticando os seus pecados escondidos nos lugares escuros, para que ninguém saiba, ninguém veja, talvez você não tenha nascido de novo. E eu tenho um negócio difícil para dizer para você. Você pode enganar o tonto do seu pastor, mas você não pode enganar o bom pastor. Porque o bom pastor, ele não se engana com atitudes externas. O bom pastor, ele sonda a sua mente, ele sonda o seu coração, ele sabe o que você está pensando enquanto eu estou falando, ele sabe o seu sentimento enquanto eu estou falando. Se de repente você está sentindo, esse pastor está causando hoje, não vejo a hora de ir embora. O Senhor sabe disso. O pastor está achando que só ele que é salvo. Não, o pastor não está achando que só ele que é salvo, não. Todos nós precisamos buscar em Cristo esse novo nascimento. E é muito, mas muito complicado quando você chega a um ponto em que você diz assim, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu não sou, eu não sei se eu sirvo a Deus ou ao diabo, eu não sei se eu sirvo a mim mesmo. Talvez você não tenha nascido de novo. Ou talvez você esteja muito longe do Senhor. De que forma? Pela ausência do seu relacionamento com Deus, a ausência de oração, a ausência de comunhão, a ausência de conhecimento das Escrituras, a ausência de experiências com Deus. Tudo isso pode fazer com que você se sinta meio que distante, sem saber ao certo se foi ou não salvo e tal. O que a gente recebe quando a gente nasce de novo? O Espírito Santo. Nós somos livres da condenação do pecado, verso 18 do capítulo 3, não há condenação alguma para aquele que crê. Então eu estou livre da condenação do pecado, eu não vou ser condenado com o pecado se eu nasci de novo. Se eu fui batizado, confessei os meus pecados, testemunhei de Jesus e do que Ele estava fazendo na minha vida,
Se eu recebi o Espírito Santo, e como é que a gente pode entender que nós recebemos o Espírito Santo? A partir da nossa forma de pensar, de sentir, das nossas atitudes, do nosso desejo de estar na comunhão dos santos, do desejo de estar na presença de Deus, do desejo de nos alimentarmos da palavra, da vontade que nós temos de orar e falar com o Pai. Isso tudo manifesta o novo nascimento, a obediência à palavra. A palavra diz isso, o mundo diz aquilo, eu fico com a palavra. O mundo está dizendo isso, a palavra não é muito clara sobre isso daqui. Ok, então eu não vou fazer, porque a palavra não me dá clareza se eu devo ou não fazer, então eu prefiro não fazer. E aí algumas pessoas são muito complicadas, porque elas querem que a Bíblia seja extremamente literal, né? Em coisas que de repente nem existiam na época em que ela foi escrita. A Bíblia não fala que eu não posso fumar crack. Tinha crack no tempo de Jesus? Tinha crack quando a Bíblia foi escrita? Não tinha. Então você não vai encontrar isso aí explicitamente escrito aqui. Mas a Bíblia diz o quê? Você é templo do Espírito Santo. Você deve zelar por o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Isso vai te fazer mal? Vai fazer mal ao seu corpo? Então não faça. Eu não preciso ser um gênio para entender isso. Então tem coisas que você não vai encontrar literalmente escrito, letra por letra na Bíblia. Não tem, gente. Então a gente precisa conhecer não apenas a Bíblia, mas o Espírito por trás da letra. O Espírito com o qual estas palavras foram escritas, porque cada homem, cada pessoa que escreveu essas palavras foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. E essa palavra é viva no tempo que ela foi escrita e no tempo de hoje. Essa palavra ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã ou a semana que vem. Então nós precisamos confiar nessa palavra. Porque quando nós pensamos nisso, em receber um novo nascimento, eu recebo um Espírito Santo, um Espírito de vida. Eu não sou condenado com o pecado. Eu passo a ter a vida eterna e caminhar na luz. Olha o que o texto diz a partir do verso 16. Vamos ver aqui. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então Jesus veio não para nos condenar, mas para salvar e mostrar o caminho da salvação. De como nascer de novo. Não há condenação alguma para quem crê nele, e esse mas ele é complicado, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam o que ele faz, vejam que ele faz a vontade de Deus. O mundo em trevas, um mundo morto, Jesus vem e ilumina o mundo. E cada uma das pessoas que creem em Cristo, que recebem o Senhor em sua vida, em seu coração, recebem uma nova forma de pensar, um novo coração, recebem vida. E quando a vida habita em nós, nós somos luz no mundo, nós somos sal na terra, nós brilhamos aonde quer que nós estejamos. E a partir deste momento em que o Espírito brilha em nós, as nossas atitudes são atitudes de santidade, porque o Espírito que nós recebemos é um Espírito Santo.
E o que que acontece? Bem, se eu pratico o mal, eu quero me afastar da luz. Eu quero viver na escuridão. Por quê? Porque eu tenho vergonha do que eu faço, eu tenho medo de ser castigado, então eu vou continuar na escuridão, fazendo as coisas escondidas para que ninguém veja, para que ninguém saiba. Mas se eu estou agora, confessei, abandonei, recebi Jesus, e eu estou vivendo uma vida agora para a glória de Deus, eu quero que todos vejam que eu faço a vontade de Deus. Eu pago o preço da oração, do estudo, do cansaço, do que quer que seja, para estar em comunhão, para estar na presença de Deus, para ser luz aonde é necessário que haja luz. Nós precisamos, irmãos, entender que, como luz, nós precisamos estar nos lugares que existem trevas, porque senão não tem utilidade você ser luz aonde está iluminado. E aí lá no seu trabalho, talvez as coisas sejam meio escuras, por isso você está lá. Talvez na nossa comunidade existam trevas, e por isso alguns precisam permanecer. Para quê? Para que haja exemplo, para que as pessoas vejam o que é ser uma nova criatura, o que é nascer de novo, o que é nascer do alto, o que é viver uma vida para Deus. Nascer de novo, irmãos. Quando uma criança passa a existir, ela é registrada no cartório, não é? O nomezinho dela vai lá no livro lá do cartório, e aí você pode encontrar o nome dessa criança num cartório X, Y, Z. Por quê? Porque ela existe. Mas quando você nasce de novo, o seu nome é escrito no livro da vida. Essa é a grande questão. Você não vai poder consultar cartório nenhum do mundo para ver o seu nome. E quando você nasce de novo, você recebe um novo nome, não é o nome que seus pais deram a você. Porque nós servimos a um Deus, e Deus é o nosso Pai, e Ele nos dá um novo nome. Como assim, pastor? Ele não deu um novo nome para Jacó? Você não vai ser mais chamado pelo nome que os seus pais te deram. Você vai receber um novo nome. Israel, você é meu príncipe. Saulo não recebeu um novo nome? Agora você é Paulo. E lá em Apocalipse, diz que aquele que permanecer fiel até o fim, receberá uma pedra branca com um novo nome. Nascer de novo é ter o seu nome escrito no livro da vida, e receber um nome que só você vai saber quando você chegar na presença do seu Pai. E Ele vai te chamar pelo seu nome, o nome que Ele te deu. Isso é interessante, porque nós precisamos olhar para a nossa existência e entender: será que nós nascemos de novo? Ou será que nós nos convencemos que nascemos de novo? Jesus diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Que tipo de fruto você tem dado? Quantas pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida? Quantas pessoas você tem trazido para a família de Deus? Quantas pessoas o Senhor fala assim: por causa do fulano, do beltrano, por causa dele ou dela, essa daqui estão com o livro escrito no livro da vida. Aquele meu filho, aquela minha filha foi encontrar os irmãos dele, as irmãs dele que estavam perdidas no mundo. Porque estavam vivendo na escuridão. Mas eles entenderam que eram luz, e levaram a sua luz para iluminar a escuridão de outros, e fizeram desses outros também luz. Assim como nós compartilhamos a escuridão que há em nós, nós também podemos compartilhar a luz que há em nós. Quando vivíamos na desobediência e dos nossos pecados, quantas pessoas você influenciou para coisas ruins?
Quantas pessoas você não levou para lugares que não deveria ter ido? Quantas pessoas você não machucou por causa da escuridão que havia em você? Havia em nós. Hoje você é nova criatura. Essas coisas antigas já passaram. Coisas novas Deus quer fazer na sua vida. Novas oportunidades, novos relacionamentos, nova vida, novo chamado para um ministério que o Senhor tem para você. Como você tem vivido? A sua vida tem manifestado os frutos para a glória de Deus? A gente pode olhar para você, será que as pessoas olham para nós e conseguem enxergar em nós frutos de arrependimento, ações de graças que glorificam a Deus? Será que as pessoas conseguem ver em nós aqueles frutos de Gálatas 5:22, a paciência, a bondade, o domínio próprio, a longanimidade, a mansidão, a alegria? Será que esses frutos estão crescendo nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos? Será que eles estão sendo exercitados? Ou será que nós continuamos vivendo com pessoas que geram conflitos, brigas e dissensões? Se não nascer de novo, nós não veremos o reino de Deus e não entraremos no reino de Deus. E na quinta a gente fala sobre o que é o reino de Deus, nosso estudo, se assim for da vontade e da permissão do Senhor. Eu te convido a orar, a fazer uma oração nesse momento, realmente verdadeira para Deus, porque Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele conhece cada um de nós aqui, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o porquê nós estamos aqui, o porquê que a gente vem à comunidade. Ele sabe se nós estamos nos convencendo ou se nós fomos realmente convertidos. E a conversão, ela precisa acontecer todo dia, irmãos. Você precisa se arrepender até do seu arrependimento falso. Porque a gente às vezes se arrepende de falsamente, e aí a gente precisa se arrepender do falso arrependimento que a gente teve. Então eu quero que você ore nessa hora, pela sua vida, pelo seu coração, para que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, para que você não seja apenas um arrependido externo, mas que seja um transformado pelo Espírito Santo internamente, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, porque a sua palavra vem nos alertar, Deus, e o Senhor nos alerta enquanto é tempo, para que possamos nos arrepender e buscar uma nova vida, uma vida no Senhor, não apenas uma existência nesse mundo, mas uma vida que manifeste o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, que manifeste o fruto do Espírito Santo crescendo em nós, uma vida que produza relacionamentos sadios e profundos, uma vida de pessoas que se preocupam e cuidam de pessoas, uma vida de gente que anuncie a palavra do Senhor, que anuncia as boas novas de Cristo, a salvação em Jesus, uma vida de pessoas que acolhem, que abraçam e que fazem com que outras pessoas se tornem parte da família de Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a nossa oração nessa manhã é que, se nós ainda não recebemos o Teu Santo Espírito, que possamos recebê-lo nesta manhã. Se ainda vivemos uma vida apenas nos convencendo de que somos salvos, Pai, que a máscara que nós usamos caia em nome de Jesus, para que nós possamos realmente experimentar a salvação verdadeira, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, e que nós possamos viver na fé e na esperança dessa certeza, Pai, de que a salvação é graça do Senhor, não é mérito nosso. É uma confissão verdadeira de arrependimento, uma confissão verdadeira dos nossos pecados, um abandono de práticas erradas e de uma vida de desobediência, e uma vida transformada para a glória do Senhor, porque uma vez que nós, Senhor, nascemos de novo,
O pecado passa a ser apenas um tropeço na nossa caminhada, não uma prática de vida. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente perguntar ao nosso coração e à nossa alma: será que nós nascemos de novo? Que o Teu amor, Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.